Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos a um Biblioteca de Bolso, um podcast sobre leituras com L maiúsculo, aquelas que nunca mais esquecemos por muitos anos que passem. Esta semana a nossa convidada é Isabela Figueiredo, nascida em 1963 na cidade de Lourenço Marques, hoje Maputo, capital de Moçambique, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade Nova de Lisboa, trabalhou há alguns anos como jornalista no Diário de Notícias, onde foi coordenadora do suplemento DN Jovem, mas a sua principal atividade tem sido como professora de português no ensino secundário. A estreia literária deu-se em 1988 com o livro Conto é como quem diz. Seguiu-se um longo hiato, interrompido pelo Caderno de Memórias Coloniais, editado em 2009 pela Ângelos Novos e reeditado pela Caminho em 2015. Também na Caminho acaba de ser lançado o seu primeiro romance, A Gorda, que chega às livrarias precisamente no dia em que estamos a gravar este programa, dia 1 de novembro, e que estará nas bancas quando for para o ar. Olá, Isabel, obrigada por teres Olá, boa tarde. aceitado o nosso convite. Eu vou-te tratar por Isabel, porque para mim tu foste sempre sim, a Isabel, não é? E eu sou a Isabel. E és Isabel. O teu nome literário é Isabela Figueiredo, mas vamos tratar por Isabel. Vamos começar então pelo primeiro livro que trouxeste, que é o Jane Eyre. Puseste aqui numa fila e por ordem. E este tinha que ser o primeiro, não é? Este tinha que ser o primeiro. Porquê? Bem, porque não é o primeiro livro que eu li, não sei qual foi o primeiro livro que eu li, mas foi um dos primeiros livros que li quando era criança. Não faço ideia porquê, não sei se o terei escolhido na biblioteca da Gulbenkian que parava no jardim em frente à minha casa, ainda em Moçambique. Não faço ideia, sei que li, que me apaixonou e que li muitas vezes durante a infância e já na idade adulta também algumas vezes, porque fui de novo à procura das emoções que tinha encontrado cá na infância e elas estavam cá, elas nunca desapareceram. Continuo a relê-lo com o mesmo entusiasmo. Bem, é um livro fundacional e é um livro fundacional porque a Jane Eyre é uma rapariga extraordinária. É uma mulher, é uma rapariga muito forte, voluntariosa, muito corajosa e que vive de acordo com os ditames da sua consciência. E isso foi, para mim, muito importante ao longo da minha vida e nos primeiros anos da minha vida, quando eu me separei dos meus pais e vim para Portugal e passei uma década sozinha. Muitas vezes ao longo dessa década eu pensei na Jane Eyre, pensei naquilo que ela tinha vivido como órfã, nas provações por que ela passou e ela também esteve... É uma espécie de orfandade também, a tua. Sim. A minha foi uma verdadeira orfandade e aliás há um momento da minha vida em que eu também vou para um internato, tal como a Jane Eyre, e também sou sujeita a algumas contrariedades, como ela... Como todos nós, não é? Todos nós, acontece-nos no nosso percurso de vida. A vida não é, felizmente, um mar de rosas, porque se fosse não valia a pena estar aqui. Mas ao longo do meu percurso de vida, da minha adolescência, a Jane Eyre, esta heroína, ajudou-me muito e ajudou-me a ter coragem, a ter força e a ter esperança, porque esta heroína tem coragem, força, esperança, mesmo quando parece não haver nada. E ela consegue vingar sozinha, consegue ser suficientemente resiliente para manter a sua posição firme, as suas convicções, o seu orgulho, a sua dignidade e vingar. Embora eu não concorde com o percurso dela totalmente, não é? O que é que farias diferente? Bem, eu jamais me casaria com o Mr. Rochester. Sim, percebo. Porque eu acho que ele é como é que se diz? Um perverso. Sim. Eu acho que ele é um perverso narcísico. E ela tem uma grande paixão por ele e nunca consegue libertar-se desse Mr. Rochester. Rochester. E essa seria a parte que eu reescreveria aqui, não é? Ela para mim acabaria sozinha. Pronto, eu não quero dizer como é que ela acaba. Não quero dizer como é que ela acaba, mas não é sozinha. Não acaba sozinha. E eu reescreveria essa parte. Se bem que a parte final está bem, porque a personagem, esse tal perverso narcísico, que é aquilo que eu considero que o Mr. Rochester é, depois também na parte final também sofre um revés que permite que ele altere a sua
o seu comportamento. Se redima se redima um pouco. Um pouco. Mas este livro é uma grande paixão minha e eu sou capaz não amanhã porque tenho leituras à frente, mas é daqueles livros que eu poderia pegar todos os dias e reler até à exaustão e sabê-lo de cor. Nunca te fartas? Não me farto. É um livro absolutamente fundacional, continuo a gostar disto, acho que a Charlotte Brontë é mesmo uma grande escritora e eu gostaria de ser capaz de escrever como ela, porque isto está extraordinariamente bem escrito. E nunca tiveste a tentação, havendo um acompanhamento da Jane Eyre ao longo da tua vida, não tiveste a tentação de lhe dar outro destino, de pegar nessa personagem e de fazê-la ficar sozinha? Sabes que eu, como te disse há bocadinho, eu gostaria de escrever este livro e eu acho que como escritora eu estou sempre a tentar escrever os livros que eu gostei de ler. Sim. Sim, claro que sim. Olha, por exemplo, neste livro que eu agora acabei de escrever, eu dei uma personagem completamente diferente à heroína, que é muito parecida com a Jane Eyre. Elas são mesmo muito parecidas e ela tem um destino completamente diferente. Portanto, sim. Então estás a reescrever eu também. Eu estou a reescrever a Jane Eyre, sim, claro que sim. E há o caso da Jean Rhys, não é? Que também pegou na personagem da primeira mulher do Rochester, não é? A louca do sótão, não é? Que é uma personagem fabulosa. Tenho uma curiosidade enorme. Isso é uma das partes altamente excitantes do livro. Recupera o passado história, dessa personagem, não é? Sim, aliás, há um enorme suspense no livro relacionado com essa personagem. Sim. E nós nunca sabemos o que é que está ali naquele sítio, porque é que aqueles barulhos aparecem, aquela fogueira ateada. Causa imenso suspense, muito suspense. E sim, é uma personagem fascinante, a primeira mulher dele. As antigas mulheres dos amantes são sempre personagens complicadas, não é? Para quem vem, e neste caso é levado ao extremo. E é incompreensível os motivos porque ele esconde aquela mulher, porque é que ele esconde. Não há razão nenhuma para a manter trancada no sótão. Bem, considerando a louca, mentalidade não é? Vitoriana, enfim, que ele poderia querer esconder aquela mulher e ter uma outra e não haveria forma de ter uma outra a não ser escondendo a primeira. É a única forma aqui, a única escapatória para o Mr. Rochester, seu patrão, porque ela vai trabalhar com o Mr. Rochester como, como é que se diz, professora da filha. E é assim que ela conhece aquele horror de homem. Preceptora, não é? Preceptora. Sim. E se apaixona por ele. Mas era claramente um homem com coisas mal resolvidas. Não era macaquinhos no sótão, era mesmo a ex-mulher no sótão. Tinha ali um grande problema para resolver e escondido. Sim. E depois há também a cumplicidade com uma criada da casa que vai servir a mulher que está escondida numa zona. Aquilo não é no sótão, é uma zona afastada da casa. Sim. E há uma criada que esconde e que é cúmplice do patrão, do Mr. Rochester, e que esconde da Jane Eyre tudo o que se passa naquela casa, tudo que de misterioso se passa naquela casa. Portanto, é também um livro também de ação e suspense, ao mesmo tempo que é um grande romance. E pronto, é por isso. Eu só posso falar sobre este livro como uma leitora apaixonada, nunca conseguirei falar sobre ele como crítica. E quando o leste a primeira vez, eras talvez demasiado nova para um livro deste tipo, ou não? Não, eu nunca fui demasiado nova para as leituras que li. Não. Eu lembro-me de aos 10 anos ter começado a ler Alves Redol e aqueles escritores do neorrealismo e compreendia perfeitamente. Claro que se calhar não compreendia tão bem como politicamente não compreendia. Houve alguns aspectos do livro que nas leituras mais tardias compreendeste e que se calhar nas primeiras leituras não percebias. Sim, porque a primeira leitura é uma leitura de usufruto do romance. E nas outras leituras, naquelas que tenho feito como adulta, já é uma leitura de pensamento sobre a personagem, sobre esta mulher que é para nós. Hoje eu vejo-a como uma feminista, mas na altura eu não tinha este tipo de pensamento, não é? Sim. Portanto, eu hoje penso nesta personagem, jamais me ocorreria chamar ao Mr. Rochester um perverso narcísico, antigamente. Claro. Hoje é que eu posso ter vocabulário e pensamento para chegar a isto, não é? Para chegar a este tipo de conclusão sobre ele. Mas antigamente ele era um homem antipático e que ela desejava conquistar e que não era muito fácil, mas já não me lembro, desculpa, podes reformular. Estava a perguntar se houve alguns aspectos do livro que tu compreendeste de outra maneira ou compreendeste melhor mais tarde. Sim, claro que sim. Pois é isso que eu te acabei de dizer. Eu agora penso o livro, agora penso as personagens. E antigamente não, usufruía apenas os prazeres do romance. E aquela questão
escrita feminina, se é que faz sentido falar disso. Achas olha, que... Não queres ir por aí? Não, eu quero ir por aí porque quero falar disso porque as pessoas passam a vida a falar em escrita feminina. Eu no outro dia até descobri na FNAC, fui ao site da FNAC e descobri que existe uma categoria chamada romance no feminino. E eu ia tendo uma pequena embolia, mas saí logo do site. Eu não acredito numa escrita feminina. Lembras-te? Eu também não. Eu estava a perguntar para te provocar. Eu gosto muito de dizer isto. Sabes que eu, quando trabalhei no DN Jovem com o Manel Dias... Eu lembro-me. Não sei se tu te lembras desta história, mas eu gosto muito de contar. Mas lembro-te de te ver lá. Pronto, lembro-me. Muitas conversas que tínhamos, sim. Pronto, então uma vez eu dei um primeiro prémio de texto. O Manel estava de férias e eu fiquei sozinha, encarregue do suplemento. E o Manel foi de férias, quando não tinha ninguém com quem trocar impressões. E apareceu-me um texto excepcional de um fulano que escrevia muito bem. E eu dei-lhe o primeiro prémio de texto. Pronto, aquilo era o melhor texto que tinha aparecido aquela semana. Primeiro prémio sem dúvidas nenhumas. O Manel, entretanto, passou uma semana, passou duas, o Manel veio de férias e é chamado ao gabinete do senhor diretor, que na altura, se não me engano, era o Dinis Machado, o Mário Mesquita, ou... Mário Mesquita, Dinis Machado não. Não, era o Dinis de Abreu. Dinis de Abreu. Mas depois o Mário Mesquita também... Não, depois o Mário Mesquita foi... Bem, pronto. Acho que era o Dinis de Abreu. Ao gabinete do senhor diretor, e chega muito compungido e compenetrado junto de mim. Resentes, se calhar. Talvez. Diz-me, Isabel, você cometeu um erro gravíssimo. Você deu o primeiro prémio de texto a um excerto de um livro da Karen Blixen. Eu lembro-me disso. Então, o tal rapazinho fez um plágio, copiou um excerto da Karen Blixen. Muito bem escrito. Claro, era. Eu li aquilo. Quer dizer, para mim era do José Manuel Esteves Pereira, ou sei lá como é que o homem se chamava, como é que o rapaz se chamava. Portanto, eu não acredito nisso, quer dizer, mas não era da Karen Blixen. Eu não consigo fazer esse tipo de distinção e eu tenho a certeza absoluta que se eu distribuir textos por nós, nós teremos alguma dificuldade em distinguir o que é de um homem e o que é de uma mulher. Há momentos em que conseguimos perceber isso, mas há outros em que não é possível. Por exemplo, eu agora quando li este grande sucesso da Elsa Ferrante, exatamente, houve momentos em que eu pensei assim, isto só pode ter sido escrito por uma mulher, e havia outros em que eu dizia, isto só pode ter sido escrito por um homem. E andava ali. Nos dois casos foi escrito por um ser humano. Não, mas isso é o curioso do pseudónimo, que lança sempre esta sombra de dúvida. Aliás, ela escreveu com um pseudónimo masculino, tal como a irmã, como é a Emily. A Charlotte As três irmãs, aliás, escreveram com pseudónimos masculinos. Sim, daí a desmistificação. Aliás, nem teriam hipótese naquela altura, elas não seriam lidas. Não, nem publicadas. Pois, exato. Passamos para o segundo livro, para a segunda escolha, que é O Amante, da Marguerite Duras. Está aqui, em segundo lugar na fila. Da fila. Eu não gosto desta capa, por isso vou tirá-la. Não interessa qual é a edição. Foi um livro que esteve fora de circulação durante muito tempo no mercado português. Foi reeditado há relativamente pouco tempo pela ASA. Porquê? Esteve fora de circulação? Não sabem. Esgotou, não foi reimpresso, portanto houve aqui um hiato de tempo, se calhar por isso é que também tens esta edição, não? Talvez da sábado. Não, eu acho que sabes que eu tinha a da Difel, a primeira, mas eu empresto tanto livro, depois eles desaparecem. Empresta, lê que este é muito bom, gosto muito, sabes? E depois nunca volto à minha mão. O Amante é um desses. O Amante é um desses, sim. É um dos livros que eu dou sempre a ler às pessoas, aos alunos, etc. E, sobretudo aos alunos, eu empresto muitos livros aos alunos. E às vezes sobretudo os teus alunos. É verdade. Acho que sim. Então, e quando é que surge este amante? Exato, imediatamente após a conquista do Prémio Goncourt pela Marguerite Duras, quando ele foi editado em Portugal, que eu penso que terá sido em 85, 86. Foi por aí. Foi por aí. Acho que o livro é de 84, mas foi em 85 que foi publicado cá, sim.
Bem, quando eu peguei neste livro e eu comecei a ler, achei que isto tinha sido escrito para mim. Esta mulher está a escrever para mim, está a escrever a minha história, foi o que eu senti também. Ela também estava a escrever sobre o passado numa terra muito distante, o que também tinha a ver comigo. Eu tenho de viver sempre com este dilema, com esta mancha, que não é uma mancha, é um brilho. Ter nascido num sítio onde já não posso, onde já não estou. Ela falava da sua vida na Indochina, com a mãe, que era professora, do seu amor por um homem chinês. E eu também tinha tido algumas paixonetas por uns rapazinhos pretos que lá existiam em África, portanto havia, que no meu caso não concretizados, não é? Portanto havia, eu identifiquei-me com ela, identifiquei-me com os sentimentos dela, identifiquei-me com a relação que ela tinha com a mãe, que era má. Eu também sempre tive uma relação muito difícil com a minha mãe. E, sobretudo, também me identifiquei com a descoberta da sexualidade. Porque este livro aparece numa altura da minha vida em que eu própria estou a descobrir a sexualidade. E todo este ambiente de descoberta sensual, descoberta do corpo, descoberta do amor, a forma como os pais são um entrave à realização passional, não é? Sim. Tudo isto era um mundo que me era muito caro na altura e continua a ser porque isto está extraordinariamente bem escrito. Ela escreve exatamente como eu gosto de escrever, que é na primeira pessoa, e assume sempre, quando escreve, em quase todos os livros em que ela escreve, ela assume uma relação com a realidade. Ou seja, as personagens dela são personagens que têm uma forte ligação com a sua vivência enquanto ser humano, enquanto pessoa. Portanto, esta é uma escritora muito parecida comigo, ou ao contrário, eu é que sou uma escritora muito parecida com ela, porque eu quando escrevo também me baseio muito na minha experiência, embora a certa altura comece a fabular, sobretudo quando aquilo não é suficientemente interessante para constituir narrativa. Sim. Eu começo então a encher ou a esvaziar para que fique composto. Mas o ponto de partida é a tua vivência. O ponto de partida é a minha vivência do mundo. Claro que há escritores que não fazem isso, mas há muitos escritores que fazem isso. Sabes que eu tive, Zé Mário, houve um período em que eu parei de escrever, que foi o período em que estive a trabalhar no Alentejo, na escola, naquela escola, em Alcácer do Sal. Cheguei a ir lá visitar. Chegaste a ir lá visitar. E foi uma altura em que eu me debati muito com esta questão de o que é que eu quero escrever. Porquê é que eu quero escrever? Sei lá, essa resposta nem consigo respondê-la, é porque é necessário. Mas como é que eu vou escrever? Como é que eu vou ser igual aos outros? Como é que eu vou ser uma escritora a quem se dê crédito? Isto foi um dilema muito grande para mim, porque eu não conseguia escrever como os outros. Eu só conseguia escrever a partir deste ponto de vista, que é eu. Primeira pessoa singular como a Marguerite Duras. E levei algum tempo de leituras, portanto, eu tive a minha escola de leituras contemporâneas, para começar a perceber que a literatura se estava a encaminhar para um ponto que era o meu. Ou seja, havia uma tendência... Mas precisaste de tempo para fazer esse caminho. Precisei de tempo para fazer esse caminho, porque eu sentia que estava fora. Eu estava fora, porque aquilo que eu li era tudo muito canónico, tudo muito normativo, e eu não me enquadrava nada nisso, nessa normatividade. E foi através das leituras que eu comecei a perceber que eu tinha um lugar. E que o meu lugar era o destas pessoas que assumem uma relação muito próxima com aquilo que escrevem. E a partir daí comecei a libertar-me. Foi, sei lá, no início deste século, a partir de 2000, 2001, 2002, foi quando eu criei o blog. Quando me iniciei na blogosfera e comecei... E aquilo que eu escrevi começou a ter muito sucesso. E as pessoas começaram a vir, a aparecer, sem saberem quem eu era. De certa forma também foi como é que eu ia dizer, um laboratório para o teu próprio, para esse teu novo estilo, para essa tua nova escrita. Sim. Os blogs deram muita confiança, porque o primeiro blog que eu criei chamava-se Hora dos Mágicos Cansados, que é um verso da Flor Bela Espanca, e o meu nickname era Charneca em Flor, que também é um verso. É um livro, é o título de um livro. É o título de um livro da Flor Bela Espanca, exatamente. E Charneca em Flor, quem era a Charneca em Flor? E os leitores começaram a aparecer no blog. E estavas no Alentejo nessa altura, ainda por cima, ou não? Já não estava. Tinha acabado de sair do Alentejo, mas estava a fazer o meu mestrado. Estava em ti ainda. Sim, eu gostei muito de estar no Alentejo, gostei mesmo muito de estar no Alentejo, embora não tenha lá voltado, mas gostei muito, tem muito a ver comigo, aquela solidão.
E então eras a Charneca em Flor? Eu era a Charneca em Flor e comecei a ter muitos leitores. Não era ninguém. Eu não era a Isabela Almeida Santos, que as pessoas conheciam. Sim. Eu era só a Charneca em Flor e comecei a ter muitos leitores. E a certa altura... Ainda não eras a Isabela. Ainda não era a Isabela. Eu ainda não era... Exatamente. Já não era a Isabela Almeida Santos. Ainda não era a Isabela Figueiredo. Era a Charneca em Flor. E comecei a ter muitos leitores. E alguns desses leitores, a certa altura, começaram a reconhecer ali a Isabela Almeida Santos. Isso é que foi muito interessante. Foi que a certa altura comecei a ter leitores que me escreviam para o e-mail que aparecia no blog a dizer: olha lá, tu não és a Isabela Almeida Santos. E eu, uau! Está aqui a acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa. E pronto, foi a partir. Sim, foi um laboratório. Foi bom, o blog foi bom porque deu-me segurança, autoconfiança, fez-me perceber que, afinal, eu era mesmo escritora. Não era só ter vontade de escrever, querer escrever. Não. Eu era mesmo escritora e havia ali qualquer coisa. E, portanto, foi a partir dali que eu comecei realmente a sério. Voltando a Marguerite Duras. Tu estás com o livro aberto na primeira página. Não sei se há uma frase que queiras ler. Mas podes. Há uma frase que está sempre também, tal como a Jane Eyre, está sempre na minha cabeça. Há aqui uma outra frase que é muito importante na minha vida, que é o muito cedo na minha vida foi tarde demais. Que é uma frase que aparece logo na primeira página. Muito cedo na minha vida foi tarde demais, aos 18 anos era já tarde demais, e o que eu penso é que na minha vida aos 12 anos já era tarde demais. Embora eu ao longo do meu percurso de vida tenha tentado reestruturar isto, como é que se diz? Remendar isto. Eu ando sempre a remendar aquilo que foi tarde demais na minha vida, e eu hoje até acho que sou uma pessoa muito, muito mais feliz e bem composta do que era aos 18 anos. Mas esta coisa de muito cedo na minha vida ter sido tarde demais é importante. Em si mesmo é uma frase extraordinária. É uma frase extraordinária. Sim. E por isso está aberto nesta página. E às vezes também, logo na primeira página, levares com uma frase dessas em cima, uma pessoa é quase impossível depois não largar o livro, não é? Isso. Mas sabes que este é um livro que eu leio melhor agora do que quando tinha 20 anos, porque ela fala muito sobre a velhice. Aliás, o livro começa... Assustava-te, perturbava-te. Sim, perturbava, e hoje já não me perturba tanto. Eu hoje já vivo muito melhor com a ideia da velhice, para já porque estou muito mais perto dela do que aos 20 anos. Claro, porque viveste muito proximamente a velhice dos teus pais também, não é? Sim. Mas isso foi dramático. Viver a velhice dos meus pais foi dramática, porque eles tiveram uma velhice muito difícil, com muita doença e muita dor. E eu não quero ver-me assim. Não quero ver-me como musli a eles. Mas porque eu acho que tenho aprendido muito com os anos, e porque eu acho que estou melhor. Eu acho que sou uma pessoa melhor hoje do que era antigamente. Não digo do ponto de vista do meu caráter, porque o meu caráter não mudou. Eu sou a mesma pessoa sempre. Mas sou uma pessoa mais tolerante hoje, sou mais aberta, tenho menos medos, tenho mais confiança, e isso acho que influencia tudo à minha roda. Embora, atenção, não tenho qualidades, eu sou uma pessoa com quem é muito difícil de viver. Os meus amigos dizem que eu sou uma pessoa muito difícil de aturar, muito teimosa, muito chata, com imensos defeitos, muito refilona. Mas pronto, eu hoje leio melhor, consigo perceber melhor todo este livro do que quando li aos 20 anos. É uma nova leitura, é quase um novo livro, de certa forma, não é? Sim, porque quando eu leio, a Marguerite escreve isto a partir da velhice e faz olhando para trás, não é? Faz um flashback. E eu agora já consigo estar na pele dela. Antigamente não. Estavas na de 15 anos. Na de 15 anos. Agora identificas-te mais com a narradora. Com a narradora na idade mais adulta. Exato. Mais velha. Sim. É um grande romance que eu aconselho a toda a gente que não leu. No outro dia eu estava a dizer a uma amiga minha que vinha aqui falar sobre estes livros, e ela disse: sim, Jane Eyre e o Amante, quem é que não leu isso? Eu acho que muita gente não leu.
Pronto, e os alunos, alunos e alunas a quem tu emprestavas o livro, alguns tinham 15 anos, ou algumas tinham 15 anos Sim, normalmente empresto isto no 10º ano. Sim. Portanto, a partir do 10º ano. Eles sabem bem este turbilhão todo da descoberta, de tudo, não é? E provavelmente quando leem, também leem como foi a tua primeira leitura, não é? Sim. Leem mais a personagem de 15 anos e se calhar um dia mais tarde, quando voltarem a ler... Sim, espera lá que isto é outro livro. Sim, eu vendo sempre isto aos meus alunos de forma picante. Eu sei sempre como é que se... É uma boa forma de atrair para a leitura, não é? Olhem que isto é muito interessante. É sempre. Eu acho que a forma de chegar... não é? A forma de chegar aos alunos é sempre a parte picante. Eu digo-lhes atenção, porque vocês vão gostar. Tem partes muito interessantes. Vamos passar para o terceiro livro, é o mais fininho dos três, o Irmã Barata e Irmã Batata, da Adília Lopes, que é um livro que se relê num instantinho, eu estive a reler há pouco, porque é de facto muito curto, mas que é um livro brutal, em muitos aspectos. É um livro de uma... Nem sei muito bem como qualificar. Tem um aspecto que muitas pessoas referiram em relação ao teu livro anterior, não é? O Caderno de Memórias Coloniais, que é o uso reiterado da palavra e do verbo foder. Não sei se, ao trazeres o livro, também é por essa proximidade em termos de chamar as coisas pelo nome e de não ter pejo em falar destes assuntos da forma mais... para algumas pessoas, se calhar, demasiado brutal, demasiado literal. Foder, não é? Foder. Ok. Ainda bem que me fazes essa pergunta. É uma ótima oportunidade de esclarecer este assunto. Eu uso eufemismos quando é preciso. Mas há alturas em que eu não gosto de os usar. E no caso de foder, não gosto de os usar. Porque para mim foder é mesmo foder e não há nenhuma outra palavra que substitua isto. Não há a palavra fazer amor, ter relações sexuais, praticar o coito, fornicar, nada disso. Não é que faltem alternativas, porque há muitas. Há imensas alternativas. Ficar aqui o resto da tarde. Mas nenhuma é a mesma coisa. Sobretudo quando eu quero dizer foder. Quando eu quero dizer foder, é foder. Ponto final, tenho muita pena, está no dicionário, é assim, é etimológico, vem do latim, é uma palavrinha certa. E eu não tenho nada contra ela. E uso, por exemplo, agora na Gorda usei foder algumas vezes e houve outras em que usei fazer amor, mas porque havia sentidos diferentes ali. Numas era fazer amor, tinha o sentido de fazer amor. Por favor, não me perguntem agora qual é a diferença. Não vamos perguntar. Seria outro programa. Havia um contexto em que se fazia amor e havia outro em que se fodia. Pronto. E no Caderno de Memórias Coloniais eu quero realmente usar a palavra foder, porque estamos a falar... É uma coisa muito animal. Mas tinhas noção de que aquilo ia provocar um choque no leitor, ou em alguns leitores. Sim, tinha, mas estava-me nas tintas, tal como hoje me estou nas tintas para isso. O leitor existe para ser chocado. Da Cona das Pretas, por exemplo, não é? Que foi uma coisa, se calhar até mais do que o foder, foi isso que impressionou muita gente. Sim, sim, mas por exemplo, em relação à Cona das Pretas, aí eu quis criar um efeito de estilo, aí eu quis mesmo usar essa palavra, foi mesmo intencional, foi mesmo para chocar, para dar a ideia de que havia ali uma brutalidade, uma enorme falta de respeito. Porque essa é uma palavra que eu nunca uso. Eu a palavra foder uso-a, mas essa palavra cona eu não a uso. Não faz parte do meu vocabulário. Portanto, usei-a mesmo porque eu queria que se percebesse que havia um desrespeito enorme por aquelas mulheres. Que aquelas mulheres eram violadas. E usei nesse contexto. E naquele contexto era a única palavra que também podias usar. Sim, era essa palavra. Não era nenhuma outra. Eu leio muitas vezes alto aquilo que escrevo. Acho que ler alto é o meu... É o teu segredo. É o meu segredo. É o meu segredo. Tenho de ler alto para sentir as palavras, sentir o ritmo, a prosódia.
foder é uma palavra que eu vou continuar a usar. Habituem-se. A não ser que o meu editor me proíba e eu duvido que isso aconteça. Duvido que isso aconteça. Era o que faltava. Era o que faltava. Bem, mas eu não, o motivo porque eu gosto da Adília Lopes não é porque ela usa muitas vezes a palavra foder neste livro. Não é por isso. É porque eu também queria escrever como a Adília Lopes. Era como a Charlotte, pronto, e como a Adília Lopes. Era um mix, devia ser a fusão das duas, seria uma coisa extraordinária. Se fundir estas três, seria maravilhoso. Temos ali uma bimbi, se quiseres. Eu adoro a Adília Lopes desde que ela apareceu nos anos 80 e as pessoas começaram a dizer mal dela, a falar mal dela e a dizer que esta mulher é maluca, escreve sobre gatos. Ela começou a escrever sobre gatos. Sim. Também há gatos neste. Esta mulher é maluca, vive fechada em casa com imensos gatos e escreve aqui umas coisas sobre os gatos. E isso gerou imensa curiosidade da minha parte. E ao longo da vida dela e da minha, eu tenho seguido as primeiras edições dela. Eram do autor, como vocês sabem, e quando aparecia um livrinho, eu e os meus amigos andávamos de volta daquilo, a rir-nos, porque era tudo muito novo. E eu tenho uma ideia da Adília Lopes. Eu acho que a Adília Lopes e eu tenho muita consciência do que estou a dizer quando digo isto, é o Fernando Pessoa da nossa época. Porque daqui a 50 anos alguém vai falar da Adília Lopes como hoje e como há uns anos atrás se começou a falar de Fernando Pessoa. Ela inaugura uma nova era na poesia. Mas olha, que ela já é muito estudada, por exemplo, hoje em dia no Brasil. Sim, mas ela também é muito desprezada em Portugal, como tu sabes. As pessoas dizem, sim, a Adília Lopes, que chatia, assim, umas coisas que ela escreve. Estudada na academia, nas universidades. Sim, eu sei. Sim, mas eu acho que persiste ainda um pouco essa ideia da senhora que vive fechada em casa, dos gatos. E que é engraçada, coisas, mas... assim, que não tem ponto para onde se Sim, são umas frases. É isso, umas frases. Mas eu acho que ela inaugura, de facto, uma nova época literária na qual às vezes é difícil fazer, não é às vezes, é quase sempre difícil distinguir entre prosa e poesia. E eu gosto destas misturas, que é o que é realidade e o que é ficção. Adoro isto. O que é prosa, o que é poesia. Adoro isto. Eu adoro esta ideia trans. Porque mesmo o confessionalismo dela, porque ela, neste livro, ela diz coisas tremendas, como tem 41 anos e nunca fodi, nunca tive um orgasmo, nunca fui beijada nem por um homem nem por uma mulher. São coisas tremendas. Mas uma pessoa pode ser verdade, pode não ser, pode ser transfiguração literária, mas não interessa. O que me interessa é que é uma expressividade, uma emoção profunda que esta mulher consegue escrever. Ela consegue escrever com uma profunda emoção sobre aquilo que sente. Eu não me interessa se é ficção ou não. O que me interessa é que isto excita-me, comove-me, emociona-me, eu quero lê-la. E não é só sobre... Ela não escreve só sobre a vida privada, é sobre os seus sentimentos. Sim. Este livro, para mim, é importantíssimo no que diz respeito à ética animal. Quando ela fala dos cães. Dos animais. Logo exatamente. na primeira página também. Porque ela diz exatamente aquilo que eu penso que é. Quando ela, por exemplo, logo na primeira página diz que o cão entra na igreja durante a missa, entra e vai-se embora, como cão por vinha vindimada. Ninguém se incomoda a enxutá-lo. Ninguém percebe nada do que ele diz, ao menos dentro da igreja à sombra. Este não é o melhor exemplo, mas a ideia dela é que os cães não têm direito a entrar na igreja. Os cães atiram pedras, mesmo se os cães não pecaram, nem pecam. Obrigada por teres apoiado. Era isso que eu queria. É namush, não é? É namush, aqueles que são verdadeiramente inocentes e aqueles que são verdadeiramente o Cristo são expulsos do lugar sagrado. É isso que ela diz. E é aquilo que eu também penso e sobre o que quero escrever. E eu quero escrever isso nos meus próximos livros. Eu quero muito escrever sobre animais, sobre cães, sobre gatos, animais. Enquanto diz isso, nós temos aqui um cão por baixo da mesa. Exatamente. Já se fez ouvir várias vezes. Sim. É uma presença assídua. E ela diz irmã barata, quer dizer, há uma irmandade, há aqui uma fraternidade. Portanto, quando este livrinho, que é um livro enorme, saiu, eu encostei-o ao meu coração e disse: meu Deus, Adília, obrigada por teres escrito isto. Isto sou eu e és tu. Aliás, eu uma vez encontrei a Adília Irmã Lopes. Adília, não é? Irmã Adília, minha querida irmã Adília.
Uma vez encontrei-a no King Triplex, quando o King Triplex ainda existia. E foi tão bonito porque ela desequilibrou-se e caiu a descer as escadas. Sim. E eu fui ajudá-la a levantar-se. E quando ela se levantou, eu disse-lhe: Adília, eu sou sua fã, gosto tanto de si. E eu obriguei-a a sentar-se numa mesa do café ao meu lado e a falar comigo, e ela não me conhecia de lado nenhum, tinha ido ver um documentário sobre o Mário Cesarini, não sei se vocês sabem qual foi. Sim. E ela dizia: tenho ali a minha amiga, tenho de ir ter com a minha amiga, e eu quase que não a deixava sair da mesa, e obrigando-a a falar comigo. E pronto. Irmã Adília. Irmã Adília, irmã Barata, irmã Batata, irmã Adília. Este livro é um Fernando Pessoa. E com este Fernando Pessoa vamos fechar o nosso programa. Relembrar que Jane Eyre, de Charlotte Brontë, tem várias edições em português, com preços que vão dos 9 aos 25 euros. O Amante, de Marguerite Duras, já foi aqui mencionado, está editado pela ASA, tem uma edição em e-book e outra em formato físico. O e-book está disponível por cerca de 10 euros e o livro por 15. Irmã Barata, Irmã Batata, de Adília Lopes. A edição que a Isabela trouxe é da Ângelos Novos, que ainda podem encontrar por cerca de 7 euros. Consta ainda do Dobra, da coleção do livro que reúne toda a poesia da Adília, numa edição da Ciro e Alvim, por cerca de 39 euros. Isabel, muito obrigada. Eu é que vos agradeço. O Biblioteca está de volta para a semana com mais um episódio. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais, em facebook.com/biblioteca de bolso, e ouçam-nos através do SoundCloud, do iTunes, por subscrição RSS. E até lá, boas leituras, fiquem connosco e até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.